conversa com uma personagem da cidade que nasce de um bar emblemático de Balneário Camboriú, situado na rua 13.300, o famoso Bar do PP. Conversar com a professora Erli Pofo, que está conosco aqui, ela que é a herdeira, digamos assim, desse bar, era uma mercearia, era um bar e um restaurante. Mercearia com bar. Com bar. Teve um restaurante, o restaurante foi antes ou foi depois? Não, foi depois. Depois E daí quando a gente cansou de ficar bar com mercearia, ficou ruim, bar e mercearia junto, a gente separou. Separou, aí né? fez a lanchonete separada, mas virou restaurante. A época disso foi 1979, né? Em que vocês assumiram esse negócio. Quando nós compramos foi 79. Nós compramos. 1971? 79. 79, né? É. Porque o negócio existia desde 59. Desde 59, que o seu João tinha. Você assumiu em 79. 79. E a gente sabe que o seu marido, o Pedro Pofo, que da onde vem o Bar do PP, né? Ele mantinha o restaurante, mas ele parece que chegou uma hora que ele enjoou, não quis mais daquele negócio. No restaurante nós enjoamos, nós cansamos. Mas quem cuidava do restaurante, era a senhora ou ele? Era ele, porque eu trabalhava durante o dia, né? É. Mas ele e eu, os funcionários, nós tínhamos funcionários bons, né? Naquela época tinha muitos restaurantes aqui? Não. Só de vocês? Não mas ali não tinha, porque hoje os restaurantes eles fornecem uma alimentação para os turistas, né? Sim. Quando vem de ônibus. E antigamente não tinha isso, né? Uhum. Depois é que o Sebastião e o Schultz começaram a servir refeição para os restaurantes. Não tinha o self-service lá? Não tinha o self-service. Depois que o Ataliba também veio para cá e abriu, mais tarde, aí deu essa leva daí. Naquela época, como é que era, Dona Eli? Vocês, ali na rua 13.300, que sempre foi ali, né? Como é que era ali, afinal de contas, a frequência? Era de pessoas viajantes que vinham pela BR e entravam ali para fazer refeição? Era o pessoal da cidade? Como é que... Era o pessoal da cidade, porque o trevo ali não tinha um trevo que dava acesso à vida real, né? O acesso à vida real era ali, não era aqui na 3.100. Então ali passava muita gente, sempre, tudo que é vida real, barranco. Quer dizer, o pessoal concentrava tudo ali? Concentrava, e quando passava alguém da BR, entrava. Foi entrada, né? Em que momento deixou de ser restaurante? Que vocês abandonaram o restaurante? Em 80, nós abrimos o restaurante em 80, era uma lanchonete, ficou restaurante. 86, acho que foi 85, 86, e fechamos em 89. 89. 89, 90, por aí, acho que foi. E não ficou muito tempo, então? Não, eu não queria mais. Abandonou logo. E aí ficou só. Aí nós passamos a mercearia para lá e construímos o bar. Mas a mercearia tem até hoje, mas não é do PP, mas não é do. Nós vendemos quando o Pedro faleceu, eu fiquei um ano ainda. E ficou o nome? Ficou o nome. Ele quis o nome e nós deixamos para ele o nome. Porque quando cheguei aqui, estou aqui há 22 anos, eu estava anotando, falaram bar do PP, mas eu nunca tive a curiosidade de saber por que era bar do PP. Isso que era Isso há 20 anos. Aí que eu descobri que era por causa do nome dele, né? Pedro Pofo, um partido político, né? Aí um dia me levaram lá. Aí eu olhei, mas só vem a velha guarda? Então o pessoal não habituou-se a ir ali e a frequência é mais ou menos quase as mesmas pessoas sempre, né? Está sempre cheio. Agora está. Eles vão comemorar aniversário, que a gente tem as churrasqueiras, né, que a gente aluga. Porque tem uns reservados ali para o pessoal acostumado a jogar seu dominó. Tem, de tarde e joga dominó, né? De noite já fazem churrasco que a gente tem agora. Isso meu filho que inovou agora, depois que ele pegou, né? Nós temos 6 churrasqueiras. 6? 6. A gente... Se a pessoa quiser fazer uma festa, pode alugar o ambiente? São tudo ambientes pequenininhos, né? Pequenos. Sim. O máximo é 15 pessoas por churrasqueira. É só para cervejeiro, então? 15,
Porque nós não temos espaço para criança, por exemplo, não tem, né? Para botar. É só para adulto mesmo. É adulto. Porque ali tem uma Adulto, parte casais. no fundo, que é mais usada para o pessoal que vai jogar, mas a parte da frente que é o pessoal que Na vai. parte de trás é que elas têm 5 churrasqueiras. E na parte da frente tem uma só. Quem quiser usar é só ir lá, se habilitar. Paga 30 paga reais. uma taxa. Paga uma taxa de limpeza e usa. E Quer usa. levar carne, leva. Se não quiser, Mas a compra bebida lá. tem que ser de lá. A bebida tem que ser de lá. Cervejinha, o preço do mercado, né? Certo, é. Não altera em nada. Como é que era o seu marido, o seu Pedro Pofo? Como é que ele conduzia as coisas? Como é a relação dele com os clientes? Ah, ele foi sempre muito. Olha, ele deixou muita gente com saudade dele. É. Ele era bem. Ele era sério, uma pessoa séria, mas ao mesmo tempo bem brincalhão. Ele tinha o seu. Era muito correto, muito sincero. É. Ele tinha. Tem gente que não gosta muito de sinceridade, né? Às vezes o que era para dizer, ele não dizia, não mandava dizer. E ele tinha e ensinou a gente, ensinou os filhos a atender muito bem os mais idosos, não bem idosos, um pouquinho, a respeitar os idosos e crianças. Ele disse, Quantos filhos vocês tiveram? nós temos 3. Todos eles estão envolvidos no negócio ou só o filho está envolvido? Só um. Só ele. Que manteve a tradição Que ficou ali. do bar. Porque essa mudança de geração, geralmente, muda a mentalidade do ambiente também. Isso acontece em muitas empresas familiares, né? Quer dizer, o pai manda aqui, o avô manda aqui, daqui a pouco muda para o filho ou muda para o neto, ele troca a mentalidade. Mas o seu filho parece que manteve o mesmo padrão. Não, meu filho, era só o bar ali na frente quando o Pedro faleceu. Isso é, Mas ele manteve o mesmo mantém, estilo de atendimento, Ele até o mesmo tipo de relacionamento. Com certeza. Porque eu notei que tem certa liberdade, eu encontrei ele lá umas 2 vezes, mas o pessoal que trabalha ali, as pessoas entram, vão lá, consomem, tal, pagam, vão embora. Vai embora. Não tem muita conversa, muito envolvimento. Pode deixar os comandos ali, eles mesmos fazem. É bem. E eles mesmos, é democrático. Bem democrático, bem democrático. Certo. A senhora nunca lidou ali com o negócio? Eu Nunca vou quis? ali, não, quando você ajudar, eu vou lá ajudar, sim. A senhora nunca lidou nem com mercearia, nem com restaurante, pessoalmente, assim, atendendo, fazendo as coisas lá? Ah, claro, eu faço tudo que precisa fazer. No restaurante, de noite eu fazia. E qual é o controle que a senhora tem disso? A senhora tem algum controle nisso ou não? Dá lá uma sugestão, escuta, não faz assim, vamos fazer assim, vamos fazer Faço, assim. vou eu vou todo dia na lancheria, todo dia. Né? Eu vou lá e cuidar da limpeza, tem que cuidar. A senhora dá. Hoje na mercearia faz 25 anos que eu me aposentei. Faz do quanto Estado? Do Estado faz 25. 25 anos. E desses 25, esses 20. Nós vamos falar depois da sua atividade do magistério. Ali foi Depois disso. Ali eu cuidei, a coisa da mercearia faz 20 anos que eu cuidei. Agora que o Pedro faleceu, eu digo, eu não quero mais. Ele faleceu quando? No ano 15, dia 23 de setembro de 2015. 2015. 15. Fazer 4 anos. 4 anos agora. Então não faz muito tempo, eu pensei que fazia mais tempo. Não. Foi agora, né? Praticamente agora. Porque hoje faria 4 anos que ele tirou um pedaço da perna. Ele perdeu a perna. Quando eu fui na sua residência para conversar com a senhora, para a gente fazer um briefing da nossa entrevista, né? A senhora estava viajando primeiro, depois quando voltei a senhora estava retornando do hospital, fez uma cirurgia, né? E a senhora viaja muito, usa muito o seu tempo para viajar? Eu não gosto muito, mas quando dá... Não gosta de viajar? Isso é inédito. Você não acostumou, talvez, né? A senhora tem um grupo de convivência, assim, de pessoas da sua época que a senhora faz? Tem, nós temos... Geralmente, assim, a minha mulher tem, todas as mulheres aqui têm os grupos próprios. Tem o grupo da igreja, tem o grupo das professoras também, né? Eu tenho bastante amiga. Vocês fazem o quê? Fazem filantropia? Não? Eu ajudo quem faz, é o que eu disse. Eu estava olhando... Eu não sei assumir. Quando eu fui buscar mais informação sobre a senhora, que está por dentro, eu entrei nas mídias sociais e percebi que a senhora tem lá uma atividade na mídia social. Eu tive azar que eu peguei um perfil antigo, até 2017, mas a senhora tem uma certa atividade ali. Mas essa sua integração, digamos assim, com a sociedade, como é que a senhora relaciona com isso?
A senhora faz artesanato, a senhora se distrai com o quê? Ocupa o seu tempo, a senhora é aposentada, mas Pintura em tela. É? Pintura em tela. Pintura? Olha. Em tela? A senhora tem alguma obra que a senhora tenha, só bota em casa ou a senhora doa? Eu dou para mim, eu dou, eu faço, dou para a igreja, eles fazem rifa, eu sorteio da família. O que, é que a senhora gosta de pintar? Aí eu saio, pintar, eu copio, eu gosto da natureza, eu gosto de natureza morta, eu gosto usa o modelo da natureza, usa o modelo da natureza? Eu copio, a gente copia, né? O artista eu não sou, né? Sim, mas a pintura é uma cópia, né? É a cópia da memória, né? Eu queria ser. A senhora já fez alguma exposição, alguma coisa assim do seu trabalho? Não, não quer? Não sei. Não quer ou nunca se sentiu atraída Eu acho que uma por vez isso? já colocaram um quadro meu, elas fizeram lá da nossa escola. Seria interessante, porque a senhora tem esse renome da família, né, essa tradição arraigada na cidade. Tenho certeza que a senhora faria sucesso. Você faz a exposição da Dona Erli, pô, olha, claro, nome importante, interessante da cidade. Depois que mora, E eu sei que a senhora foi professora. É, professora. Quem foi professora nunca deixa de ser, né? Se aposentou no magistério estadual, foi diretora da Escola Francisca Alves Gevaer, ali da Barra, no tempo em que a Barra ficava muito longe, o acesso era difícil, era complicado. Era. Né? Bem complicado. A senhora chegou a ser coordenadora de educação, né? Aqui? De CLE. Na época, né? Coordenadoria Local de Educação. Foi no governo Kleinbing? Não, o Kleinbing tirou. O Kleinbing assumiu em 90, então antes Eu disso... acho que era o Pedro Ivo, daí... Deixa eu ver. Pedro Ivo Campos. Pedro Ivo foi em 86, né? Era a mim, daí foi o Pedro Ivo. Isso, Pedro Ivo. Aí então. quando o Pedro Ivo fez esses locais, né? Mandou distribuir mais, porque nós tínhamos uma aqui em Camboriú. Mas aqui estava crescendo, tínhamos escola, então ele colocou uma aqui. Daí quando instalou isso aqui, a mulher do Sérgio Girardi pegou a coisa. Mas ela, como ela não era funcionária do Estado, né? E ela não quis ficar. Ela ficou acho que uns 6 meses e A senhora não quis mais. foi coordenadora por uns 3 meses, então? Não, daí eu peguei. Aí eu fiquei 2 anos. 2 anos de coordenadora? 2 anos, quase 2 anos e meio. Na época aí o Kleinbing chegou e desarrausa. Ele modificou o sistema, né? Daí ele modificou, ele juntou tudo de novo. Aí a coordenadoria passou a ser centralizada, eu acho que em Itajaí, na época, Passou né? centralizada em Camboriú, nós voltamos. Camboriú? Nós voltamos para Camboriú. Ou voltou, não me lembro, se voltou para Itajaí. Qual era a matéria que a senhora lecionava? Matemática. Matemática? Sim, senhor. Que coisa. Ando precisando de um professor de matemática. Na época, na década de 80, né? Que a senhora dava aula, né? Eu comecei em 80. Começo da década de 80. Começou a ministrar aula, né? Tinha diferença quanto ao público, ao universo estudantil com relação ao aprendizado? Muita diferença. O que era de diferença que tinha ali? Acho que os pais, primeira coisa, né? Lá na Barra, eu lecionei sempre na Barra. A Barra era bairrista. A Barra é bairrista. A escola da Barra era o centro, a Corona dos Pescadores e a escola. E a igreja evangélica, era o centro de tudo que se fazia. Não tinha centro, nada, não tinha. Era ali que se fazia as comemorações. Bom, historicamente, a Barra foi o começo de tudo, né? Foi, digamos assim, da própria localidade. E os pais, eles se dedicavam mais para os filhos, assim, era mais fácil. Mas esse bairrismo, porque tem cidades que têm bairros ou distritos hoje que se consideram o centro do universo. Eles não admitem ser, digamos assim, dominados ou gerenciados pela sede, né? No caso, eu acho que era a situação da Barra na época. A Barra era. Tanto que, até hoje, o desfile da Barra tem que ser na Barra, né? O desfile de 7 de setembro, né? Tem que ser na Barra. Tem que ter um não lá e um aqui, se misturar, né? Com o centro. A senhora acha que isso é remanescente dessa mentalidade da época, não? Eu acho que é. Mas agora é porque fica muito grande, eles sempre fizeram lá. Mas e a gente competia com as escolas aqui como se fosse outro estado, outro município. E como é que a senhora convivia com isso? Sendo diretora lá e morando aqui? Morando na escola, tinha uma escola perto de mim, mas eu não queria. Era uma estrangeira lá? Lá, né? Mas lá era muito bom. É? Eu amo aquilo lá. É mesmo?
fosse para voltar hoje, eu voltaria a lecionar lá. Lá no... Lá. Por quê? Qual é a diferença de Francisca Alves Gevaer, escola estadual, com outra escola estadual, com o João Goulart? Povo da Barra. Povo da Barra, ele é da Barra. Balneário é uma mistura fina. A senhora se identificou bem? Muito bem. Lá eu me identifico bem. Eu tenho tenho amigas lá? até hoje. Moraria lá? Vou lá. Moraria. Morou? Na Barra. Não morei lá. Não? Não, ia de ônibus. Praianinha. Na sua época, a senhora lembra de algum aluno seu que hoje está na atividade empresarial ou política da cidade? Olha, o Denilson Rocha foi meu aluno. Ele trabalha na rádio. É? O Denilson Rocha, né? Acho que ele trabalha na Rádio Panorama, se eu não me engano. Ah, é? É. Esse foi seu aluno lá? Foi. Ai, tem muitos alunos bons por aí. Um aluno bom, sei. Alguém alunos que se destacou, tem. Mas lembrar... Em princípio, todos são bons, né? Não, exato. Tem aquele menino da Terra Brasil, o Robson, foi aluno da Barra. Ele vinha lá da Taquara, ele morava lá no estaleiro, eles vinham a pé, porque não tinha ônibus. Hoje tem bicicleta, mas antigamente quase bem pouca bicicleta tinha. Naquele tempo tinha que ir a pé. Sim. Eles vinham de bicicleta a pé, dizem, porque não tinha ônibus quebrar, né? O ônibus ia... Era a Praiana vinha, passava na Beira, entrava ali na Barra e saía lá na Nova Esperança e ia embora. Não tinha ônibus para Taquara. Era uma volta e tanto, né? Certo. Dona Eli, nós vamos dar uma parada agora com a Memória BC e a gente volta depois. Você está acompanhando Memória BC. Atenção, ocorrência grave, MG 435, sentido Sabará. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? Ai, meu Deus. O Tiago passou por isso. Tinha muita gente no carro, meu Deus do céu. Imprudência de um veículo invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais 3 crianças. O que ele tá fazendo? Não fica preocupado, não. Não. Desespero, ajuda você, cara. As crianças imobilizadas, chorando, pedindo para ver o pai. O pai estava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Eu não sabia que estava grávida, mas quando foi no 8º mês que eu fiz a ultrassom e deu microcefalia, ali parece que o meu mundo desabou. Eu olhava para minha mãe e ela, vai dar tudo certo, filha. Ela é a minha razão. Quando eu vejo uma mãezinha que tá grávida, eu falo, ó, te cuida. Isso é bom para você e para a criança. Todos os anos o Aedes aegypti tira a vida de pessoas ou as marca para sempre. Para mudarmos essa realidade, precisamos de você. E a mudança começa pela sua casa. Você está acompanhando Memória BC. Memória BC, conversando com Dona Erli Pofo, professora aposentada e personagem histórico da cidade ligado ao famoso e emblemático Bar do PP, ainda hoje existente na cidade. Vamos continuar nossa conversa, ficando na história do magistério ainda, e numa época em que o ensino tinha um ritmo diferente que tem hoje, até porque eram menos alunos. As escolas estaduais, tanto quanto as municipais, tinham um tipo de educação, digamos assim, da relação aluno-professor diferente, né? Eu acho que menos alunos sim, mas o número de alunos em sala era quase igual. Dentro da sala, eu trabalhava com matemática na média de turmas de 42, 41. Não é muito, não, isso? Não. Era muito, mas é que não tinha espaço, né? As escolas depois não tinha sala. Foram construídas, tudo, mas que tinha bastante alunos, né? Na época que a senhora... Nós tínhamos alunos na Barra, nós tínhamos alunos do Estaleiro, Taquara, Taquaria, Nova Esperança.
Vinha tudo, vinha. Na época que a senhora ministrava aula, quantas escolas estaduais tinha aqui? Era só o João Goulart? Não, o João Goulart... Hoje tem 4, porque eram 5 escolas estaduais aqui, na verdade. Tinha o Laureano Pacheco, que é a primeira escola do Balneário Camboriú. Camboriú. Sim, que agora o Laureano que já está desativado. Que agora, não poderia estar, porque a primeira escola Gino federal estadual de Balneário Camboriú foi o Laureano Pacheco. É? Foi. Aí tinha a Barra, João Goulart e tem mais... E Maria da Glória Pereira. Maria da Glória, João Goulart, Laureano, hoje tem a Gino Pio, né? Que fica no bairro das Nações. A Seja, né? Que funciona. Acho que é a escola de adulto, né? Dos alunos da época, eram todas as matérias ministradas hoje ainda existente, ainda tinha Educação Moral e Cívica, o SPB, ou não tinha mais isso? Moral e Cívica, Artes, Educação Moral e Cívica, que hoje não existe mais. Não tem. Saiu do currículo. E acho que era isso. Juventude aí, uma aula de matemática, a 4 foi para 5. Mas era uma moral e cívica. Depois é que houve a mudança da legislação, da LDO, houve uma mudança fundamental na LDO. Na época ainda era a aprovação, tinha que ser aprovado pela nota, ou era a progressão automática já? Eu peguei primeiro com descritiva, né? Avaliação. Depois foi nota. Depois foi avanço progressivo. E avanço progressivo, se o professor estiver bem formado, o avanço progressivo é uma ótima... É melhor? Ele é ótimo, mas não adianta implantar um negócio quando quem está na cabeça não consegue fazer. Porque o avanço progressivo, a gente avança eles como eles têm capacidade. Né? E o professor, a maioria dos professores não estava preparado para isso, não tinha que tem que conhecer bem o aluno. Né? A senhora pegou a transformação desse período? Peguei. A adaptação foi difícil? Não, eu Para quem está no meio, não é muito difícil. Quem está no meio, porque eu como profissional, assim, de professor, eu olhava muito o aluno, né? E a condição do aluno dele, porque o senhor não pode exigir de um aluno que tem uma mesa para trabalhar, uma casa boa, que tenha todas as condições possíveis para estudar. E um aluno que não tem nem mesinha para estudar em casa, como nós tínhamos na Barra. Alunos que têm a casa pequena é que é onde ele tem que tirar. Ele tem que fazer a tarefa onde? Às vezes tem a mesa para esperar todo mundo almoçar, para depois tirar, que é só aquela mesa na casa. Então a gente tem que olhar, fazer bem esse conhecimento que o professor tem que ter. E conhecer o aluno, porque o aluno hoje, se ele tem um problema em casa, ele reflete na escola. Então o professorado tem que ter a psicologia para entender por que ele decaiu, por que ele está. Então, às vezes, esse conhecimento do aluno, o professor precisa ter, senão... Sempre se falou muito na necessidade, e ainda hoje existe a necessidade da relação dos pais com a escola, com o próprio professor, com os monitores, com o aluno, essa relação que existe, por isso as APPs existem sempre para fazer, mas nem sempre funciona. Funciona porque quem precisa ir não vai. Porque às vezes a pessoa exige muito da escola, mas não vai nunca lá, né? Não vai nunca. Não sabe nem quem é o professor do aluno, né? Não vai nunca. Esses que precisarem ir não vão. É isso que acontece. A senhora tinha a senhora fazia muito essa relação, esse meio de campo, como professora com as famílias dos alunos? A senhora tinha conhecimento de todos eles ou não? Nós tínhamos uma orientadora muito boa na Barra. Eu trabalhei ali muito bom. Dona Vera Jacob Correia. Então eu trabalhava muito com ela, quando tinha, sabe? Porque ela tinha conhecimento de tudo. Era o trabalho dela, era daquele, as famílias. Aí quando precisava ir, a gente organizava um horário e ia. E a relação dos pais com a escola era boa? É como eu disse para o senhor, quem precisava ir, não ia. E o resto... Porque às vezes é muito automático, né? Às vezes quem precisava ir da escola, às vezes, não ia. Então a gente tinha que procurar eles em casa. Fazer o caminho inverso. Isso. Certo. Agora voltando para o bar do PP.
Na época eu falei com a senhora que ali na rua 13.300 ainda era um negócio, não tinha pavimentação, era rua de chão batido, as crianças ainda jogavam futebol na rua. Quando nós chegamos, eles estavam fazendo lajota. Era lajota, já. As transversais, ali a 398, era estrada de chão. A 358 também, que é a terceira avenida, era tudo estrada de chão ali. Não tinha as marginais ainda? As vias marginais da BR? Aberta não tinha, tinha só uma. Que ali atravessava e ia para. O acesso ali era direto à praia? A praia e. Tinha ali. Não tinha terceira ali, não e tinha nada. E gurizada. E jogar bola ali, né? Ainda batia uma bolinha na rua, sem ser incomodado por automóvel. Naquela época também não tinha nada, não tinha nada. As crianças brincavam, tudo quanto é lá. Qual é Meu filho de 8 anos ia para o banco sozinho levar dinheiro. Qual é a mensagem, dona Edith, que a senhora passaria para esse povo de hoje, considerada a sua experiência de lá, a sua vivência daquela época? Do comércio? O comércio, a vida, a relação entre pessoas. O que eu faço e digo que tem que fazer. Respeito para os idosos, respeito com as crianças, principalmente esses dois. Porque se eu sei que o senhor respeita o meu filho e a minha mãe, eu tenho certeza que o senhor vai me respeitar. Esse é esse o lema que eu sempre levo para minhas funcionárias, que eu levei sempre para minhas funcionárias e para minhas famílias. Respeite. Respeita para ser respeitado. Isso é fundamental, É fundamental, porque se a criança chega em casa e diz não foi bem atendida ou foi maltratada, o pai com certeza se dói. E se a mãe, o pai chega no mercado também não foi bem atendido, ele também vai reclamar, não deixa a família aí. Dona Edith, qual é o tipo de leitura que a senhora costuma fazer? A senhora costuma ler? Que tipo de leitura a senhora gosta? Eu leio um pouco de tudo. Eu gosto O que cai na mão? Eu gosto muito do Padre Fábio de Mello, li quase todos os livros dele. Eu gosto do Augusto Cury, do Paulo Freire. Paulo Freire das Zíbias. Eu gosto do Paulo Freire, muita coisa ele tem de bom também, né? E gosto de livros de história da igreja. Gosto da Zíbia Gasparetto, tanto faz mesmo. Recentemente falecida? Falecida, mas ela é muito bom. E tem o Marcelo Costa, que é bom. Tem um monte. Eu leio bastante. O que é que a senhora tem alguma... Porque a gente sempre aprende alguma coisa lendo e dá preferência a um tipo de leitura para alimentar a nossa cabeça. Assim, qual é o que mais absorve a senhora na leitura de alguém? Qual é o autor predileto? Qual é o tipo de leitura predileto da senhora? Eu gosto do Augusto Cury. Lê bastante, sabia? Leio, os livros dele eu tenho todos. Absorve bem. É bom porque a gente vive junto, então tem muita gente que conversa muito com a gente. Então sempre tem uma coisinha que a pessoa, quando vem conversar com o senhor, ela sempre quer alguma coisa a mais. Trocar ideias? Ela sempre, às vezes, ela quer aquele abraço, aquele sorriso, aquela palavra de... E o Augusto Cury dá muito isso pra gente. Ele ensina muita gente a conviver com as pessoas. Eu acho, não sei. A senhora tem, digamos assim, essa sensibilidade que se fala na primeira vez que a gente vê uma pessoa, você já percebe qual é a reação dela com relação a ela ser receptiva, não ser receptiva? Tem. Conhece? É um sexto sentido que se diz assim? Tem. Isso. Porque a senhora, lendo Zíbia Gasparetto, a senhora deve ter algum fundamento com a ciência, o espiritismo, que ela é fundamentalmente espírita, né? Eu acho que os livros da Zíbia ensinam muita coisa para a vida. Entender o outro. Me entender para entender o outro, para saber. Saber como é que é, por quê. O porquê da vida. O porquê. O porquê da vida, o porquê que fica fazendo aquilo. Às vezes, quando eu não li, eu pensava, mas por que ele é assim? Com certeza, alguma coisa. Eu melhorei muito a minha vida e ajudo muita gente com os livros dela também.
A senhora, isso é fundamental, quer dizer, você Eu gosto. conviver com as pessoas, se transferindo para o lugar delas, Com certeza, sim, olhando, vendo, porque se adaptando ao modo, porque às vezes é bom fazer isso, porque há quem se ache o centro do mundo, né? Quando as coisas ao redor estão acontecendo. eu gosto que me procure, eu gosto de conversar. Às vezes tem pessoas que ficam lá, senta lá, conversa, às vezes nem conversa, só fica ali. Mas no seu círculo de amizades, o sentimento é o mesmo? Quer dizer, vocês têm o mesmo tipo de gosto, o mesmo tipo de prazer, os mesmos hobbies? Às vezes tem amizade, amiga que não tem nada disso. Ela só quer o ombro. Ela só quer o ombro amigo, mais nada. Mas tem umas que eu também, tudo igual, né? Ombro amigo. Ombro amigo. E a senhora dá o ombro para quem necessite, para uma amiga em dificuldade? Ajuda. Ou que esteja angustiado? Né, E de vez em quando quer também, né? Quero, né? Com certeza a gente tem amiga, já que né? A gente é bem. Tá certo. Nós temos Agora, amiga. rapidamente, nós estamos encerrando o nosso espaço. Rapidamente, se a senhora fosse definir o Pedro Povo, como é que a senhora definiria? Um homem correto demais, sério, corretíssimo, e um homem com garra para trabalho. Muito trabalho, muito família, grande pai, pessoa maravilhosa, como pai, como os clientes. Muito sincero, nunca permitiu que nada... Dona Eli, obrigado pela sua participação aqui, foi importante a sua vinda ao Memória ABC. E o Memória ABC é um programa para moradores contarem suas histórias em Balneário Camboriú. É um registro produzido pelo Legislativo da sua cidade para as futuras gerações. O Memória ABC vai ao ar às segundas, quintas e sextas-feiras às 7h. Acompanhem tudo o que acontece na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú pela rádio, TV e internet. Um abraço.